Olá pessoal, eu sou o professor José Pio Martins. Eu vou falar de um tema hoje muito interessante: resiliência e motivação no caos. A palavra resiliência está na moda e muita gente não sabe o que ela significa porque nunca foi uma palavra muito popular. Mas só existe resiliência em circunstância de pressão. Então nós poderíamos dizer o seguinte: resiliência é a característica dos corpos que, após sofrerem alguma deformação ou choque, voltam à sua forma original e é uma espécie de elasticidade. É uma capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa ou problemática. É a capacidade de se adaptar às circunstâncias, mesmo quando difíceis. Na física, a resiliência é definida assim: característica mecânica que define a resistência dos materiais diante de choques. E a origem da palavra resiliência é do latim resilientia. Uma questão importante é lembrar que na natureza há muitos materiais que, mesmo que você pressione, bata, amasse, ao passar aquele choque, eles voltam à sua forma natural. É isso mais ou menos que é a resiliência em termos humanos. É claro que estamos falando aqui de resiliência psicológica. Einstein tinha uma frase interessante sobre essa questão. Ele dizia que a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas na capacidade de lidar com eles. Então, resiliência é um pouco isto: suportar os problemas, saber lidar com eles e voltar à sua forma original antes do choque decorrente do problema. Um outro aspecto importante sobre resiliência está numa corrente da filosofia chamada estoicismo, que tem como talvez seu principal patrono o filósofo Zenão de Sítio, lá do século III a.C. Zenão de Sítio, tratando sobre o estoicismo em Paz e Razão, ele disse o seguinte: o estoicismo é a doutrina baseada na ética e na tranquilidade imperturbável. É o comportamento de quem não se abala diante do sofrimento, da adversidade ou da tristeza. Coisa difícil, né? Nós sabemos. Mas, enfim, essa era a ideia do estoicismo. Um outro aspecto importante para exercer o estoicismo é o poder de controle. Ou seja, reconheça o que você pode controlar e o que você não pode. Nós sabemos que é muito difícil, é dolorido, é sofrido lutar contra circunstâncias que estão fora de nosso controle. Porém, muito do que acontece conosco na vida é incontrolável para nós ou por nós. Um outro aspecto importante do controle é uma definição do pensador Epíteto ou Epiteto, que é do século I depois de Cristo. O poder do controle. Ele dizia o seguinte: a principal tarefa na vida é identificar e separar os fatos e ocorrências para dizer a mim mesmo quais são os que não estão sob meu controle e quais são as escolhas que eu realmente controlo. Onde então procuro o bem e o mal? Perguntava ele. Não nas coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas. Esse problema do controle tem vários aspectos. Um deles é na situação de conflito. O conflito entre pessoas tem um aspecto muito interessante. Há o conflito que é de natureza pessoal, você tem um conflito com alguém e é de natureza pessoal, mas há o conflito que é de natureza impessoal. Por exemplo, um cliente de uma loja compra uma mercadoria, fica insatisfeito, retorna na loja e começa a brigar com o primeiro balconista que ele encontra. Aquele balconista começa a ser ofendido pelo cliente, mas na verdade aquele conflito não é pessoal. O cliente não tem nada contra o balconista, mas é nele que ele descarrega toda a sua raiva. Então é importante reconhecer quando a agressão é contra você e quando ela é contra o que você representa. Se outra pessoa estivesse em seu lugar, a agressão seria a mesma. Esse é um dado importante para nossa reação em relação aos conflitos e às agressões. Nesse sentido, também vale a pena um outro aspecto, que é se colocar no lugar do outro. Em todo conflito, coloque-se no lugar do outro por um tempo, porque se você entender as razões do outro, mesmo que elas estejam erradas, você sofrerá menos e poderá se defender melhor. Então, colocar-se no lugar do outro sempre é um bom exercício para melhorar sua capacidade de resiliência. Um outro aspecto interessante
da teoria da resiliência é ouvir antes de falar. Se você está em um conflito e você ouvir antes de falar, você conhecerá o pensamento do outro, as razões do outro, e isso lhe dará uma vantagem discursiva. Então, ouça antes de falar, que você terá uma vantagem discursiva muito importante. Há uma questão que vale a pena pensar sobre ela. Por exemplo, existe um alívio de uma pessoa que ela busca por meio de uma agressão, que é mais ou menos o seguinte: os agressores, principalmente pais, aumentam a violência quanto mais culpados eles são por suas próprias omissões. Vou dar um exemplo. Um pai chega em casa e o filho está fazendo algo que ele não gosta, e ele começa a agredir o filho. Mas, na verdade, ele sabe que está ausente, que não está dando atenção para o filho, ele sabe disso. Mas se o filho age mal, e talvez a razão do filho seja justamente a ausência do pai, o pai se torna mais agressor ainda, como uma espécie de reação quase incontrolável, porque ali ele tem dois problemas. Ele está com raiva de sua própria omissão e está com raiva da ação do filho. Isso na psicologia é estudado com muita ciência e muitos detalhes. Um outro aspecto interessante da resiliência é o que eu chamo da teoria Maguila. Maguila foi um boxeador brasileiro que era um dos melhores boxeadores dando murro, mas ele não tinha capacidade de assimilar murros. E há uma frase aí do Rocky Balboa, que é aquela história do filme, em que ele dizia o seguinte: é a capacidade de assimilação, capacidade de assimilar golpes. Então, Rocky Balboa dizia: não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar, o quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Isso tem muito a ver com a ideia da resiliência. Há uma outra coisa que eu chamo também a teoria Steve Jobs. O Steve Jobs é o grande fundador da Apple, famoso, rico, que morreu de câncer aos 53 anos, me parece. Existe um problema em nossa vida que é a reprodução do padrão. Padrão de comportamento são atitudes e forma de agir que se repetem sistematicamente com as mesmas características, mesmo quando nocivas ao agente. Exemplo: um homem que agride a mulher e tem histórico de ser agredido quando era criança. O Steve Jobs teve esse problema. Ele foi abandonado pelos pais e depois abandonou uma filha. Existe a teoria de Lincoln. Lincoln foi o grande presidente norte-americano, anos 1860, que é sobre a empatia e compaixão que entra no meio dessa conversa. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ouvir e compreender, ainda que o outro esteja errado. Compaixão é uma das qualidades mais importantes. É colocar-se no lugar do outro e agir para melhorar a situação daquele que tem um problema ou está passando por alguma dificuldade. A teoria do Lincoln de empatia e paixão pode ser resumida numa frase dele mesmo. Ele dizia o seguinte: quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe o poder. Ele era presidente dos Estados Unidos. Para ir encerrando, 4 virtudes estoicas para você pensar: coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Essas 4 virtudes históricas são fundamentais e Pascal, um grande pensador, dizia o seguinte: a virtude de uma pessoa mede-se não por ações excepcionais, mas por seus hábitos cotidianos. Então, as virtudes estoicas da coragem, justiça, autocontrole e sabedoria devem ser exercidas cotidianamente. É isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva em meu canal. Agradeço.